esse nosso encontro, né? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí estudando, né, gente? Eu sei que não deve estar fácil, longe de estar fácil, né? Mas a gente continua firme e forte. Vi que vocês já tiveram aula de química, matemática, biologia, e agora a melhor matéria, né, gente? Agora que vocês já estão só o pozinho da rabiola, né? Mas bora lá. Então a gente vai dar início nas semanas 13 e 14. E aí eu não sei se vocês conseguiram ver os temas, mas são temas assim muito legais, né, que estão ultra conectados com os temas anteriores, né? Então a gente viu na semana retrasada a questão de energia, como que a gente faz esse transporte, como que a gente obtém, como que a gente faz eletrização, partículas. Vimos muitos exemplos cotidianos, os quais, né, às vezes a gente acaba que entende, mas tem aquela lacuna do que de fato a física traz, né? E aí nessa semana então a gente vai falar bastante de eletroddinâmica e trazer os capacitores, que também é um assunto muito legal e muito moderno. Então vamos começar aqui. Tudo bem, tudo bem. Capacitor não é algo simples que a gente fala igual que é resistor, né? Ainda mais porque ele é pouco ainda abordado. Mas a gente vai dar uma pincelada, uma lembrada. Vamos fazer alguns exercícios e aí a gente espera que tudo isso fique melhor. Tá bom, Rayane? Então, maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Ó. Então, esse primeiro exercício foi do Enem do ano passado. Ó. Vocês estão vendo? Foi do Enem do ano passado. Que ele fala o seguinte, ó. Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. O que é muito comum, né, gente? O pessoal gosta de armar aí a árvore de Natal, colocar a decoração natalina e colocar aqueles famosos pisca-pisca. Mas do jeito que tá, né, gente? Tá difícil ter pisca-pisca, né? Essa luz cada vez mais cara, né? Essa energia. E aí ele fala assim, ó. Uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, as outras 9 não acendem mais. Só pelo fato dele falar que elas não acendem mais, a gente já sabe que isso é um circuito em série. Porque se fosse em paralelo, se eu parasse uma de funcionar, o restante iria continuar funcionando. Então a gente sabe que dessas 10 que estão aí, se uma parar é porque todas estão ligadas em série. Porém, as demais 190 permanecem em pleno funcionamento. Ou seja, ele tem aí, nesse circuito da árvore de Natal, circuitos em série e circuitos em paralelo, em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ele tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão, né, entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e a corrente elétrica total das 200 seria o quê? Então, basicamente, ele quer saber qual que é a divisão entre o fluxo de corrente. O quanto que vai ter em uma lâmpada e o quanto que vai ter quando tiver as 200 ligadas. Isso quer dizer o quê? Que ele pode colocar, por exemplo, um fusível, um disjuntor, qualquer item eletrônico que vá barrar qualquer aumento da passagem de corrente, que é o que nós temos em casa. Né? Então, a gente tem aí disjuntores na nossa casa que seguram qualquer sobrecarga. Então veio uma corrente a mais, que o disjuntor faz? Ele desarma. E aí você vai verificar o que está acontecendo, mas aí você pode voltar a religá-lo. Você não precisa ficar substituindo o disjuntor, né? Igual em épocas passadas que precisava trocar o fusível, né, gente? E aí, inclusive, tem alguns equipamentos eletrônicos que, às vezes, ele sofre uma sobrecarga e o aparelho ele não é queimado,
O que queima é o fusível. E aí é só fazer a substituição do fusível. E tem alguns lugares que acabam cobrando a mais por isso, querendo tirar vantagem do consumidor. Por isso que é importante a gente ter essas noções primordiais da física, para a gente não ser, de modo algum, enganado, né? Nem deixar ser enganado. Então, aqui a gente tem que lembrar do quê? Do circuito, né? Então, a gente tem 200 lâmpadas, sendo que 10 estão ligadas em série. Isso quer dizer o quê? Que se a gente tem 200 lâmpadas com 10 ligadas em série, a gente tem 20 ramos. Ou seja, a gente tem 20 ramos, cada uma com 10, e cada uma vai fazer o quê? Essa ligação. Então, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nesse total, a gente tem que entender o seguinte, que essa corrente que a gente vai ter, nada mais é do que 20 vezes a corrente de cada ramo. Cada ramo vai ter uma corrente, é só a gente multiplicar por 20, que a gente vai ter aí 20 correntes em cada ramo, sendo que cada ramo tem 10 lâmpadas, tá? Então, se eu for calcular a corrente de cada um, vai ser a corrente total sobre a corrente de 20. Ou seja, a alternativa C. Ah, é só isso, prof? Só isso. Vai ser a alternativa C. Simples assim, tá? A gente tem que lembrar o quê? Que no circuito em série, a corrente permanece a mesma, e quando é um circuito em paralelo, é quando ocorre de fato o quê? Essa divisão da corrente. Então, cada corrente vai para um ramo. Então, por isso que a gente tem essa somatória de correntes. Vai ter aí uma corrente em cada ramo, a corrente no total, que vai ser 20 vezes maior. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Tudo bem, gente? Nada de difícil até aqui, né? Nada assim, ai meu Deus, que complicado, né, Pro? Tranquilo, né? Ou vocês acharam que teve algo complicado aqui? Não? Não, nada complicado, Não? tá tudo certo, professor. Ah, que bom, excelente. E aí, quando a gente via esses primeiros circuitos pisca-pisca do Natal, eles eram todos ligados em série. E aí que estava o perigo, né? Porque se uma lâmpada parasse de funcionar, o circuito inteiro parava. E aí não é legal. Imagina, você tem uma árvore de Natal, aí uma pifa, todo mundo pifa. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a criar esses ramos específicos. Então eles colocam ali um ramo, hoje temos de 3 em 3. Então aí se uma para, só aquelas 3 param, não para o circuito inteiro. Então ele faz essa conexão em série e paralelo, para otimizar, né? Porque senão você teria que ou jogar fora, ou fazer a substituição nessa lâmpada. Às vezes queima só um pedacinho, aí você pode trocar, você pode arrancar, não tem nenhum problema, né? É igual a ligação na nossa casa. A ligação na nossa casa, ela precisa ser em paralelo. Porque imagina, vocês estão em casa, aí a luz da cozinha para de funcionar, toda a casa para de funcionar. Já pensou que caos? Não, né? A nossa casa é em paralelo, tá bom? E aí também pegando uma questão desse ano, né, que foi do Enem referente ao ano passado, a gente também teve outra questão, e dessa vez envolve chuveiros. Enem, gente, eles têm uma obsessão por chuveiro, que se não cai chuveiro, a gente sabe que tem alguma coisa de errado. Então, se não tem uma questão de chuveiro no Enem, você fala, opa, isso aqui não é Enem. Podem ver, sempre tem uma questão de chuveiro, seja para analisar, seja para investigar. Então, sempre tem uma questão de chuveiro, tá? E o que é legal a gente lembrar é o seguinte: o chuveiro ele faz uma transformação, uma transformação de energia, em que a gente está pensando no chuveiro elétrico, tá? Ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Nesse processo, ele pega esse calor que ele transformou e passa para a água. Quanto mais potência esse chuveiro tiver, mais rápido ele aquece a água. Então temos águas aí, né? Uns chuveiros com potências menores. Ele esquenta a água, só que não com aquela temperatura que as pessoas gostam, às vezes imaginam. Então, quanto maior a potência do chuveiro, mais rápido ele esquenta a água, tá bom? E consequentemente, mais consumo de energia ele vai ter. Por isso que é sempre importante a gente ficar de olho no chuveiro, porque ele é um grande vilão da conta elétrica aí que a gente recebe em casa.
Então, ó, a questão falou o seguinte: nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida pelo efeito Joule, que foi esse processo que eu falei para vocês. Ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Isso é chamado de efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. Isso quer dizer o quê? Que o chuveiro ele tem algumas posições. Alguns chuveiros têm 3 posições, que é o verão, inverno e primavera. Outros têm 4, aí tem todas as estações do ano. Outro que regula ali por intensidade. Então, um ele vai esquentar mais a água, outro ele vai esquentar menos. E aí, isso quem define também é do chuveiro, tá? Não tem nenhum padrão. Ah, precisa ser assim, não. Ele é bem aberto. E aí ele fala assim: no quadro estão indicados os valores da tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Nesse caso, o valor da resistência é medido a partir das extremidades esquerda. Qual chuveiro apresenta a maior resistência elétrica? A maior resistência, ó, a maior potência elétrica. Imaginem que vocês estão, sei lá, precisaram trocar o chuveiro. E aí você quer saber o chuveiro que mais vai fornecer aí esse trabalho. Então, consequentemente, vai ser o chuveiro que maior tem a potência. Então, se vocês olharem a tabelinha aqui, ele fala que tem 5 chuveiros, A, B, C, D e E. E aí os 2 primeiros estão ligados numa tensão de 127 e os 3 últimos 220. O de 127, o A tem 5, o B ele tem 3,2 e aí chega aqui no 6,6. Aqui tem 8, aqui tem 13,7, 10, 12,1 e 23. Aí vocês perguntam, professor, mas para que é isso? É a posição, gente. Então, ora o chuveiro, se ele tiver aqui, né, na esquerda, e ligar na esquerda, não tem nenhuma resistência, a água sai a mesma temperatura que ele chegou. Então, ele não fecha o circuito. Aí, se ele coloca nessa primeira chave, é quando o chuveiro vai funcionar. Então, nesse caso da A, o chuveiro só tem uma posição. Ou ele está desligado ou ele está ligado. Na B, você tem aqui 2 posições, né? Você pode colocar, por exemplo, no morno e no verão. E aqui também. E aí a questão é, qual que vai apresentar a maior potência? E aí a gente precisa lembrar da formulinha, que é a formulinha do Pio. Pio. E aí essa formulinha do Pio, se a gente juntar com a fórmula da lei de Ohm, que é U igual a R vezes I quadrado, a gente pode juntar. Então fica U igual a R vezes I, e aí o que ele faz? Ele troca aquele U vezes I por U sobre R, aí fica U quadrado sobre R. Então a gente tem essa formulinha do P igual a U sobre R, U quadrado sobre R, que é a mesma formulinha do Pio, tá, gente? É a mesma, não muda nada. E aí eu preciso fazer essa potência para cada um desses chuveiros. Então, por exemplo, para o chuveiro A, eu vou fazer 127, que é a tensão, que é o que ele está ligado ao quadrado, sobre 5, e o 127 sobre o 3,2. Ele só está falando o quê? Do valor da resistência, tá? Que é o quê? Que é em relação ao 127. Eu não preciso calcular os dois, porque eu só preciso imaginar o seguinte. Eu tenho 127 sobre 5 e 127 sobre 3,2. Como a gente tem um maior denominador no A, eu já sei que o B vai ser maior, que o denominador é menor. Então, entre o A e o B ganha. Fato. Então, eu não preciso calcular mais. Eu já sei que a potência do B é maior que a do A. Agora, a gente precisa calcular a potência dos outros dois, que é com 220. E a mesma coisa, eu vou escolher o que tem a menor resistência, que é o C. Então, eu não preciso fazer a do D nem a do E. Eu só faço a do B e a do C, ó, que é o que eu faço aqui a conta. Aí eu descobri que a potência do B é 5.040, enquanto que a potência do C é 6.050. Ou seja, o chuveiro C é o que apresenta a maior potência. Ah, professor, então quer dizer que é o que mais vai consumir? Sim, é o que mais vai consumir. Então, por isso que a gente tem que fazer esse processo. Ok? Tudo bem até aqui, queridos? Alguma dúvida? Por enquanto, nenhuma, professor. Tá tudo ficando claro. Ai, que bom.
Mas podem perguntar qualquer coisa, tá, gente? Grita aí que a gente dá um help, né? Vamos lá. Também em relação ao ano passado, hein, gente? Vocês viram, né? Que é um tema super atual e que vale aí um pouquinho da nossa atenção, porque a gente precisa de fato ter essa noção de que é um assunto que eles gostam bastante e que acaba sempre caindo. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção do que cai, né, e o que não cai. E aí ele fala o seguinte, ó, o adaptador da tomada tipo T, que é aquele famoso adaptador que o pessoal usa às vezes para conectar o celular, conectar computador, TV, eles ligam aí até 3 aparelhos simultâneos em um único ponto da tomada. Ah, professor, e você aconselha? Depende, né? Depende. Se a fiação da casa ela suportar, da casa, do apartamento, do prédio, ela suportar, tudo bem. Agora, às vezes, as pessoas ligam esse adaptador em uma situação que a casa não é preparada para isso. E aí o que acontece? A fiação pode pegar fogo, o disjuntor vai cair, você pode fazer um grande estrago. Então isso tem que ser muito bem pensado antes da gente colocar, tá? Não é, eu vou colocar e seja o que quiser, não. A gente tem que ter essa noção prévia. E aí ele fala, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-los, olha aí o perigo, e consequentemente provocar um incêndio. E aí vocês sabem, né, gente, que incêndio com equipamentos elétricos não basta você jogar água, né? Inclusive, se você jogar água, piora. E aí tem que ter todo um extintor específico para isso, e às vezes a casa ou o estabelecimento pode não ter. Por isso que é importante a gente pensar nesse processo. E aí ele fala, o circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência R ligado ao adaptador de resistência Rzinho. Tá? Então ele vai ter uma resistência R ligada no Rzinho. A figura 2B, que eu vou colocar para vocês aqui embaixo, né? Ó, então aqui a figura A e a figura B. Está relacionado um circuito com 3 aparelhos de resistência elétrica R. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ômicos comparados com a figura 2B e com a figura 2A. Verifica-se que o possível superaquecimento acontece em decorrência do quê? Então ele está falando o que vai provocar esse superaquecimento. Na figura A, o que ele faz? Ele pega aqui um resistor, uma resistência qualquer, algum aparelho, e vai conectar aqui, né, com o outro. E aí ele vai ligar esses dois em série. Percebam que eles estão ligados, em série. Eles vão do ponto C ao ponto D por meio dessas 2 séries. E aí na versão de baixo a gente tem o R, ele ligou três em paralelo na mesma posição. Né? Então imaginem, onde vocês acham que vai acontecer esse aumento, né? Onde vocês acham que vai causar esse aumento aqui dentro? O que vocês acham, gente? Alguma ideia? Até aqui? Ou não? Eu não tenho ainda não, professor. Não? Sem ideia? Então a resposta correta seria entre C e D. É a corrente que passa entre C e D é o que vai provocar esse aumento de corrente e, consequentemente, esse possível incêndio. Então, ele vai aumentar a corrente que está ali, porque a tensão vai ser a mesma, que é a da tomada. Aí ele fala, a tensão também é a mesma, a resistência equivalente ela vai mudar, né? Mas não necessariamente ela vai aumentar, porque eles estão ligados em paralelo, mas ali tem o aumento da corrente. Então, o sistema ele vai pedir mais corrente. E, às vezes, o fio, o fusível, ele não está ali habituado para isso. E é aí que acontecem esses grandes acidentes. Então, por exemplo, casas que, às vezes, deixam muitos aparelhos ligados aí constantemente. Por incrível que pareça, gente, sabe aquela luzinha da televisão
vermelhinha, que ela fica em stand-by, ela consome ali. Ela consome. E ela chega a consumir um valor razoável da sua conta. Por isso que o ideal é sempre desligar. Desliga porque não corre o risco de você estar pagando para algo que você não está usando. Então, por isso que a gente faz esse processo. A gente usa, a gente coloca esses itens, né? Mas sabendo que a gente corre o risco de causar esses incêndios. Tá bom? Também em relação ao ano passado, olha aí, gente, outra pergunta para a gente analisar. E agora ele fala sobre a bateria, que é algo muito comum e que a gente acaba usando bastante, né? Então, se vocês pegarem o celular de vocês, se vocês pegarem bateria de automóveis, qualquer coisa, ele vai ter de fato esses itens a serem pensados. Então, ele fala assim: uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com a total da sua carga nominal, de 60 Ah. Então, se a gente recordar do nosso encontro passado, o A era ampere e o H é hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos de veículos desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então, aqui a gente cai em dois assuntos muito importantes, né? Primeiro, que é o ampere-hora, que é a carga elétrica da bateria. A gente cai na questão dos leitores dessas medidas, então a gente tem o amperímetro, que, como o nome já diz, de ampere, ele vem a medir a corrente elétrica, e a gente também tem o voltímetro. O amperímetro, ele nada mais é do que um aparelho que mede corrente, tá? Então, ele mede corrente. O amperímetro mede corrente. Enquanto que o voltímetro, ele vai medir a tensão. Então, a gente tem o amperímetro que mede corrente, e ele tem que ser ligado em série, e o voltímetro que mede a tensão. E aí ele tem que ser ligado em paralelo. Então, por exemplo, eu quero descobrir a tensão de uma tomada. Aí eu uso o voltímetro. Eu quero descobrir a corrente. Aí eu uso o amperímetro. Ambos precisam ser muito bem ligados, porque senão você pode estragar essa conexão. E aí você tem lá um processo, e aí você queima. Já pensou? Você usa um aparelho, ele vai lá e queima. Ninguém quer isso, né? Já pensou? Você está lá com o seu equipamento novinho e aí usa ele errado. Então, por isso que ele tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado, né? Senão você acaba montando ele errado. E aqui ele deu para a gente 5 montagens, né? Ó. Então, na primeira, a gente tem a bateria, e o amperímetro, ele está ligado no formato o quê? Em paralelo. E aí a gente já sabe que vai dar ruim. Por quê? O amperímetro não pode estar ligado em paralelo. Ele tem que ser ligado em série, tá bom? A gente tem aqui a bateria, que vai representar, e vai estar ligado em série. Então, a gente tem aqui um amperímetro ligado em série. A gente tem aqui o amperímetro ligado em paralelo. E aí a gente já sabe que vai dar ruim, porque ele não pode ser ligado em paralelo, né? O amperímetro tem que ser ligado em série. Tá? Então, a gente já eliminou aqui a A e a B. A A e a C, desculpa. Aí a gente tem aqui um amperímetro ligado em série. Ok, então essas duas estão corretas. E aqui a gente tem um amperímetro ligado também em paralelo, que também vai dar ruim. Então, essas 3 alternativas, elas estão por fora. Acontece que quem vai definir agora qual que vai ser certo é o valor aqui dentro. Não sei se vocês conseguem ver. Mas nesse primeiro momento, o amperímetro está falando que ele é 0,5. E no último, está falando que ele é 12. Por isso que a gente tem essa questão. E aí a gente tem que pensar com isso, tá? Então, a gente tem os amperímetros ligados em série e o amperímetro ligado em paralelo. O amperímetro ligado em série também, só que com outro valor. E aí, para fazer isso, a gente tem que usar a fórmula,
né, para saber de fato qual que é a corrente. Ele falou para a gente que a carga dessa corrente elétrica é 60 ampere-hora. Isso quer dizer o quê? Que a cada hora o circuito pode fornecer até 60 amperes. Só que ele falou que essa bateria dura 5 dias, né? Ó, ela pode ficar descarregada até 5 dias. Então a gente calcula aqui, né? Ó, a corrente vai ser a carga pelo tempo. Então ele faz 60, né? Ele faz uma corrente de 60 amperes. E aqui embaixo o tempo eu vou fazer 5 dias vezes 24 horas. Né? Porque cada dia tem 24 horas. Então, fazendo a conta, a gente descobre que é meio ampere. Então, meio ampere é o tempo, é a corrente que vai passar nesse circuito. Ok, queridos? Tudo bem? Difícil, mais ou menos? Essa eu achei até fácil, professor. Só que só na identificação mesmo, de saber Uhum, qual era o circuito. exatamente. E é legal a gente fazer isso, né, Rayane? Porque a gente ganha tempo nas questões, né? Porque fazendo isso, a gente sabe qual que a gente pode eliminar e se por algum acaso a gente ficar na dúvida, colocar a correta. Né? Nesse caso, a gente ficaria entre duas. E aí, fazendo essa continha simples, a gente chegaria no resultado correto. Vamos lá, então. Agora a gente vai trabalhar com resistor, tá, gente? Com resistor. E aí, não sei se vocês se recordam, mas o resistor, ele apresenta justamente essa característica de pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica. E aí a gente sabe que tem grandes partes dos equipamentos eletrônicos hoje, eles funcionam com base na, na resistência. E aí é necessária, né? E aí ele fala assim: um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera com 12 volts. Então ele usa 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam com tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir uma divisão de tensão, um divisor de tensão. Obtém esse divisor associado aos resistores, como exibido na figura, que está aqui, ó. Essa é a figura. Então ele tem aqui uma bateria de 12 volts e coloca aqui, ó, 4 resistores em série. Então ele também coloca esses 4 pontos. Esses 5 pontos para aterrar. Esses aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ou seja, se ele precisar de 12 volts, ele conecta no A e no E. Ah, William, ele não precisa de 12 volts, ele precisa de menos. Aí ele conecta entre o A e o D, entre o A e o C, entre o A e o B. Tanto faz, vai depender sempre da tensão que ele tem, tá? Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência de 10K. Esse 10 representa o quilo. Então, são 10.000 ohms. Né? Então, diferente do que ele tem aqui de 100 ohms, ele vai ter agora 10.000 ohms. Entre quais pontos de divisor de tensão desse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual é o valor da intensidade da corrente estabelecida? Então, gente, percebam, ele tem 9 volts e ele está ligando numa de 12. Então, ele não pode usar tudo. Né? Ele não pode usar tudo, ele tem que usar só uma parte. Aí a nossa fórmula é U igual a R vezes I. U é a nossa DDP, R é o resistor e I é a corrente elétrica. O nosso total é 12, mas a gente quer usar 9, certo? Então vai ficar 9, substituindo na DDP, que é a tensão elétrica. O R é 10.000. Por que é 10.000, Pro? Porque é 10K ohm. 10K ohm quer dizer que é 10.000. Lembra quando a gente fala 10 quilos? 10 quilos é porque 10.000 gramas. Ou quando a gente fala 10 quilômetros, 10.000 metros, vezes a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai ser 9 dividido por 10.000. 9 dividido por 10.000. Fazendo essa conta,
a gente descobre que vai dar 0,0009, que dá 0,9 miliamperes. 0,9 miliamperes. E aí a gente fica entre duas alternativas, né? Entre a D e a E. Então, a D falou o seguinte, que ele vai ligar de B a E, ou seja, ele vai pular aqui um tempinho não, um resistor, possivelmente para usar menos SBDP, ou entre A e E, que ele usa 12. Então, se eu analisar um pouquinho, se eu usar 12, meu circuito vai queimar. Por quê? O que ele vai ligar, que é o equipamento, opera em 9. Só que o que ele usa, o que ele tem disponível é 12. Então, é basicamente quando a gente fala assim, eu tenho um secador de cabelo que ele é 220. O que acontece, gente, se eu pego um secador que é 220 e ligo no 110? Deixa eu só acender a luz aqui, gente. Um segundinho. O que vai acontecer? Se ele pegar um secador de cabelo que é 110, que é 220 e liga no 110. Fica fraco e pode queimar. Isso. O que é 220, né? E você ligou no 110, ele vai funcionar bem fraquinho, né? Igual vocês colocaram aí, bem fraquinho. Agora, se a gente faz o oposto, vai dar muito ruim, né? Imagina, eu pego um secador de cabelo que é dos 110 e ligo no 220. Dá ruim. E aí a gente já viu muita gente perder equipamento por conta disso. E aí, graças à tecnologia, né, que traz aí aparelhos bivolt, como os nossos carregadores de celular, carregador de notebook e assim por diante. Essa é a nossa grande sacada. Falar o quê? Falar que ali ele precisa de uma atenção específica. Então, se eu ligar ele do A até o E, ele vai ter 12 volts, o que vai ser muito e pode danificar. E aí, se ele ligar entre B e E, vamos pensar, ele tem 4 pontos. Se eu dividir 12 por 4, a gente tem 3. Como ele está pegando 3, 3 vezes 3 vai dar 9. Aí dá certinho os 9 volts para ele. Então, a opção correta é a letra D, que é usar entre do B até o E, e vai usar 0,9 miliamperes, tá? Eu não sei se eu falei para vocês o milli, mas o milli quer dizer que é 10 a menos 3. Então, a gente anda 3 casas aqui, né? Uma, 2, 3. Vai dar 0,9 miliamperes. Pensando sempre, né, gente? A gente necessita dessa corrente elétrica. E essa corrente elétrica é o que faz, por exemplo, o nosso corpo funcionar, é o que faz os aparelhos funcionarem. E ela que é responsável aí também por parar o coração, oferecer queimaduras. Então, ela é super delicada e merece a nossa atenção. Então, lembra, a gente tem a corrente elétrica, que é o I, que é medida em amperes. A gente tem a DDP, que é o U, que é o volts, e o R, que é a resistência. Tá? Aí, avançando, tá, gente, para a próxima semana, a gente tem outro exercício que ele é super interdisciplinar. E aí a gente já gruda um pouquinho da matemática aqui nele também. Ele fala o seguinte: uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente circular para concentrar os raios do Sol em um único ponto, aquecendo o dispositivo focalizado nesse ponto a uma temperatura elevada. É basicamente quando a gente pega aquelas lupas, sabe? E a gente tenta queimar uma folha de papel, a gente tenta queimar ali, às vezes, uma folha seca. É a gente usar uma lente convergente para convergir esses raios num ponto só. E aí ele fala, com a transformação de energia luminosa em energia térmica, pode ser criado vapor d'água, que moverá uma turbina e gerará energia elétrica. Para projetar um sistema de geração de energia elétrica, a fim de alimentar um chuveiro de 2.000 watts de potência, sabe-se que nesse local a energia recebida pelo Sol é de 1.000 watts por metro quadrado. Então, 1 metro quadrado recebe 1.000 watts. Esse sistema apresenta taxa de eficiência de 50%.
considere a raiz quadrada de π como sendo 1,8. Aí vocês pegam e falam, meu Deus do céu, William, onde que eu vou enfiar essa raiz de π? Calma, vocês vão ver. Qual deve ser o raio da lente, né, para que esse sistema satisfaça os requisitos do projeto? Então, primeira coisa, ele fala que ele tem uma eficácia de 50%, então se a gente recebe 1000 watts por metro quadrado, a gente vai ter 500 watts, que é metade, né? 50% vai ser a metade aí nesse processo. E lembrando que essa irradiação que ele fala é a potência, porque ele falou, né, que é watts dividido por metros quadrados. Então vai ser a potência dividido pela área, tá? Então a gente tem aí 500, a potência que é 2000 sobre A. A que vai ser a área. E aí é só a gente inverter, né? Eu passo A para lá multiplicando e o 500 dividindo. Então, 2.000 dividido por 500 dá 4. 4 metros quadrados. Olha a área. A área dessa lente, gente, tem que ser 4 metros quadrados. Olha o quanto que ela tem que ser grande, né? E aí, se vocês pegarem a lente ela tem esse formato cilíndrico, né? E aí a área desse setor circular é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Aí que vem o raiz de π que ele falou no exercício. E aí eu posso trocar, por exemplo, o π que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então fica r ao quadrado é igual a 4 sobre π, e aí eu passo na forma de raiz. Aí fica 4 sobre π, né? Raiz de 4 sobre π. Raiz de 4 é 2, e a raiz de π ele fala aqui no exercício, que é 1,8. E aí, se eu dividir 2 por 1,8, dá aproximadamente 1,1. Aí a alternativa certa é aí. Então, olha quanta coisa ele consegue relembrar. Lente, que a gente viu lá no comecinho, que a gente tinha as lentes convergentes, as lentes divergentes. A gente viu espelhos, né? Espelhos côncavos, convexos. Vimos que a lente convergente ela converge esses raios. A gente tem aquela equação de Gauss, que fala 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente relembrou potência, trouxe a matemática e ainda calculou a área. Olha que exercício bacana, né? A gente tem essa junção de todo mundo em uma só. Ah, lógico, né, Pro? Tem que lembrar um pouquinho mais da matemática, né? Tem. Ok? Então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte. Ao dimensionar... Gente, desculpa, eu fui aqui e me empolguei. Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo? Não. Estão vivos aí, Rayane? Tá Tô acabando, sim. tá acabando. Sei que vocês devem estar cansados, né? Vamos lá. Então ele fala assim. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores. De modo... Um minutinho, gente. Achei que ia espirrar, mas não espirrei. De acordo com a intensidade da corrente elétrica demandada. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro, é especificado a associação para 3 circuitos de residência, colocando tensão no circuito, bitolas de fios condutores e a intensidade da corrente ligada no máximo. Então, como eu falei para vocês, quando a gente monta uma residência, a gente tem que pensar muito bem nisso. Não é colocar qualquer fio, é colocar com o objetivo de algum propósito. Porque algumas casas hoje, né? Não sei se vocês já viram, mas casas antigas, se você liga um chuveiro não pode ligar outro. Se você liga o micro-ondas com a máquina de lavar, o disjuntor cai. Por quê? Porque ninguém esperava que fosse usar tanta energia quanto usa hoje. E aí, se isso não for muito bem pensado, acaba estragando a residência, né? Então, ele tem 3 circuitos com tensões diferentes e bitolas de fio diferente. Bitola, pessoal, é a espessura do fio. Quanto maior a bitola, maior a espessura. E aí ele fala que ele quer saber, né, qual que ele vai conseguir ligar, em qual que está tudo certo. E aí é só a gente fazer o quê? A potência, né? Porque ele está falando que ele vai pegar um circuito
com uma tensão e uma corrente, ele quer saber se ele vai poder ligar o equipamento. Então, vamos lá. A fórmula é o π. Então, é 4.200 sobre 110, que dá 40. E aí, gente, ele usa 40, o disjuntor máximo é 20. Vai dar ruim. Ele não vai conseguir ligar. Quando ele ligar, 20, ele desarma. Ele precisa de 40, gente. Então, 1 tá fora. Já podemos cortar a A e a B. O 2, né? O 2, ele vai usar 4.200 sobre 220, que dá 19. E o disjuntor máximo é 20. Ok, né? Ok. E aqui o terceiro, que é 6.600 sobre 220, que vai dar 30. E aí, gente, também tá ok, porque ele usa 30 e o disjuntor máximo é 35. Então, ele usando o circuito 2 e 3, dá tudo certo, tá? Então, a alternativa certa é aí. E aí a gente cai no conceito de... Opa, eu vou pular isso daqui, gente, senão não vai dar tempo. Deixa eu avançar para o resistor. Para o resistor não, para o capacitor. Aê, aqui, perfeito. Então, quando a gente fala de capacitor, a gente está falando de um componente elétrico, né? Só que também faz o quê? Ele faz o processo de armazenamento de energia. E aí o capacitor ele tem essa característica, ele vai armazenar a energia para depois liberar, como se fosse uma bateria, né? E aí ele armazena devido ao seu campo elétrico. Ele vai ter ali as duas placas e armazena energia ali dentro. Então a gente usa o capacitor justamente para isso. Ele segura um pouco da energia e depois ele a libera, né? Ele não libera aos poucos, ele tem o pico dele e vai descarregando. Então ele fala assim: um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial MR, quando um dos seus rádios quebrou. Ele constatou que dois capacitores de rádio, né, 3 e 7, ligados em série, estavam queimados. E aí a associação de resistor no capacitor é o oposto do resistor. No capacitor, se está ligado em série, você faz o paralelo. Se está ligado em paralelo, você faz o série. E aí ele fala que cumpria a mesma função. Qual vai ser a capacitância? Então ele tem aí dois resistores, dois capacitores ligados em série. E aí eu uso a fórmula do paralelo, que é 1 sobre o capacitor equivalente, vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E aí vai ser 1 sobre 3 mais 1 sobre 7. O mínimo entre 3 e 7 é o próprio 21. Aí a gente faz aquele processo de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 21 divide 3 dá 7, vezes 1 dá 7. 21 divide 7 dá 3. Então fica 10 sobre 21, que aí se eu multiplicar, fica 10C igual a 21. E aí eu passo 10 que está multiplicando e dividindo, dá 2,1 microfarad. A alternativa certa é a C. Então, bem tranquilo, assim, são coisas diferentes, né? Mas que, de certa forma, eles se interligam. Por isso que é importante a gente ter essa noção do que é isso, o que é esse princípio, tá bom? E aí vamos lá para o nosso último exercício de hoje. E aí vocês ficam dispensados. Vamos lá. Foram associados em série 6 capacitores iguais e com capacitância equivalente dessa associação de 1,5 microfarad. Em seguida, foram associados 4 desses capacitores em paralelos a uma tensão de 120, de 100 volts. A energia potencial em joules é de... Então, lembre, a função do capacitor é armazenar. Ele quer saber o quanto que ele vai armazenar nesse processo. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é qual que é a capacitância de cada um. Ele falou que quando ele associou 6, deu 1,5. E aí, como eles estão ligados todos em série, é só a gente fazer pela quantidade. Então, o capacitor equivalente vai ser o capacitor dividido pela quantidade. Aí é só eu multiplicar 1,5 vezes 6, que vai dar 9 microfarad. Então, cada capacitor tem 9 microfarad. E aí agora eles vão pegar esse capacitor que estava em série e ligar em paralelo. Aí no paralelo a gente soma. A gente soma esses 4 capacitores, que vai dar 36 microfarad, tá? E a energia, para saber do capacitor, é só a gente fazer C, que é a carga, vezes U, que é a tensão, ao quadrado dividido por 2. E aí o que vai ser o C? Vai ser o capacitor, que é 36. Então vai ficar 36 vezes 10 a menos 6. O U
que é a DDP, que é 100 ao quadrado dividido por 2. 100 ao quadrado, 10.000, né? E aí eu posso juntar aqui na base 10, que aqui é 10 a quarta. Então vai ficar 36 menos 6 com 4, mais 4 dá menos 2. Então fica 36 vezes 10 a menos 2, dividido por 2. E aí se eu divido 36 com 2, dá 18. Só que aí, se vocês olharem aqui nas alternativas, não tem 18 10 a menos 2. Tem 1,8 10 a menos 1. E aí, essa é a resposta correta. Essa é o tanto de energia que ele vai conseguir armazenar, tá? Eu não sei se ficou claro para você, Rayane, mas esse é o propósito do capacitor. É ele pegar essa energia, ele guarda a energia, e aí, possivelmente, ele vai liberar conforme a demanda do sistema. E aí é muito comum a gente ver capacitor, por exemplo, em circuito elétrico. Notebooks, controle remoto, carrinhos de controle remoto, né? Eles usam bastante capacitor. Justamente porque ele armazena essa energia e depois ele a libera. E ele é o oposto do resistor, né? No resistor em série a gente somava, no resistor em paralelo a gente faz o quê? O inverso, a soma dos inversos, né? 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, né? E assim vai. Enquanto que no capacitor é o oposto. O capacitor em série, a gente faz o paralelo do resistor. E o capacitor em paralelo a gente soma e faz o série. Tudo bem? Pessoal, eu queria agradecer aí vocês. Ah, que bom, que bom. Eu queria agradecer vocês por mais uma semana aí, né, gente? Fico muito feliz que vocês estão animados, estudando. E estudem e a gente se vê aí numa próxima ocasião.